Durante a sua trajetória na engenharia civil, ele sempre foi apaixonado pelo design, pela mágica da combinação de cores, texturas e formas. O que antes era aplicado principalmente ao externo dos seus projetos, agora, por meio de modelagens com ênfase no design de interiores, os seus projetos ganharam a riqueza de detalhes que gera uma projeção de como será o futuro do seu espaço. Da imagem à execução, tudo em um só lugar. Nosso convidado atua como professor universitário e como engenheiro, além de desenvolver projetos na área de design de interiores. Ele é graduado em engenharia, com mestrado em modelagem computacional e pós-graduação em design. Obrigado por aceitar nosso convite, meu querido amigo Ruvier. Todos nós temos histórias sobre nossa infância. Ruvier, conte-nos um pouco desse momento tão marcante. Primeiramente, gostaria de agradecer o convite do professor Ricardo, esse momento com todos, dividir um pouco da nossa experiência, né? Do que a gente passou durante o caminhar aí da jornada, tanto acadêmica quanto profissional. Então, muito bacana este momento. Então, pensando lá, né, lá na nossa infância, quando a gente passa lá com a nossa família, tem diversos momentos, né? Os passeios em família, todo esse desenvolvimento que vai fazendo o nosso crescimento. Então, tudo isso vai caminhando para a gente chegar no momento profissional, né? Então, a gente vai analisando toda a situação. Então, momentos marcantes, por exemplo, um acampamento na beirada de um córrego, no meio do mato, assim, a tranquilidade do ambiente, fugir um pouco da área urbana. Então, é aquilo que veio ao longo da infância e que trago comigo até hoje. Então, isso é um momento muito marcante, então, que eu gosto muito e busco inserir em toda parte do meu trabalho, sabe? Buscar esse momento de tranquilidade. Então, quem me conhece sabe que eu sou bem tranquilo, então a gente sempre busca para esse lado. Olha, pessoal, aqui eu posto vídeo todas as semanas e é muito importante que você se inscreva para você ficar por dentro de tudo que eu estou falando aqui. Para você ficar por dentro deste universo que eu estou trazendo para vocês. E eu vou trazer muitas dicas, muita coisa bacana que vai agregar em você. Então, também não se esqueça, ative o sininho. Ruvier, o que o motivou a tornar-se um engenheiro civil? Ótima pergunta. Desde pequeno, então, linkando com a pergunta anterior, desde pequeno, né, na vivência, teve um momento marcante que foi a construção da minha casa, onde que a gente mora atualmente. Então, a gente já residia, aí do lado da minha casa a gente começou a construção. Foi uma construção, levou um pouco mais tempo, né, de construção, então foi feita aos poucos, eu fui acompanhando cada etapa. Queria ser engenheiro civil? Nunca. Nessa época, não. Só que aquele pontinho da construção foi ficando em mim. Então, foi me motivando e me cativando aos poucos. Chegou o momento da temida escolha, né? Que vestibular fazer? Sempre gostei da área de exatas, queria engenharia, menos civil. Quando fui fazer a inscrição, veio aquele start, toda aquela memória emocional. Acompanhei a construção, sempre fui apaixonado, sempre gostei de obras, desde as pequenas obras às obras aí mundialmente famosas. Falei sim, tá aí, minha área, por que não? Comecei. Aí falei sim, é engenharia civil que eu quero. Então esse foi o momento que me motivou a fazer engenharia civil. E na graduação, qual foi o principal obstáculo que enfrentou e como que você conseguiu vencer este obstáculo? O principal e primeiro obstáculo que eu tive foi no início da graduação. O impacto do ensino médio
para a universidade. Então aquele lá foi um momento de você pensar, será que eu estou preparado para isso? Mas eu tinha certeza, eu tenho que ter foco, determinação. Se eu não conseguir agora, então eu vou esforçar mais um pouquinho que depois eu consigo. Então, buscar, ter foco, dedicação, estudar bastante, estudar de novo. Então, isso foi o que os principais obstáculos é a forma de vencê-lo. Então, nunca vê como uma barreira, sim um obstáculo. É algo que é capaz de ser atravessado, né? Então, é um obstáculo, então a gente enfrenta o obstáculo. Vê a melhor forma de conseguir ultrapassá-lo. Na graduação, bem no início, Ruvier, eu passei por algo muito parecido. Eu percebi que só o esforço não estava sendo suficiente. Exato. Né? Porque eu percebi que, embora eu estudasse, as notas elas não apareciam. Né? E você disse algo muito interessante, porque eu tive que, nessa barreira, nesse obstáculo, eu fui para a biblioteca e lá eu encontrei um livro, assim, o título era Como Estudar. E pela primeira vez, eu li um livro chamado Como Estudar. E percebi que eu não sabia estudar. Era simples. Eu não tinha um método de estudo. Né? Então, a primeira coisa que eu fiz foi aprender a estudar e aí aplicar um método. Com este método é que eu consegui vencer as barreiras, né, que o amigo citou, que são reais. Sim, né? sim, Você lançou um objetivo, as barreiras são inerentes. Elas vão inerente a aparecer. qualquer área que a gente for. Então, a determinação, né, que você comentou, é tudo, principalmente no início. Né? Determinação e um método, né? Método de estudo. O pessoal até fala, o curso vai ficando mais fácil. Intrinsecamente vai. Por quê? Você aprende a estudar. Então, o seu sofrimento, que antes era não saber estudar, você passa a saber estudar. Então, o sistema, o desenrolar da graduação fica mais fácil. Não que as disciplinas são mais fáceis. Então, o aprendizado interno ele fica mais fácil, você consegue ter uma dinâmica melhor, você conhece, você aprende, né, a forma correta de estudar, a sua forma correta, né? Cada um tem uma maneira de estudar. Então, por exemplo, eu gostava muito de estudar à noite, que era um ambiente mais reservado. Então, eu comecei a aprender isso, que eu tinha o meu momento de estudar. Então, no dia eu tinha um momento que eu gostava mais de estudar, de desenvolver os trabalhos. Né? Então, aí a gente vai se conhecendo durante a graduação. Então, a gente chega com uma barreira, né, que é o primeiro semestre, e com isso a gente vai conhecendo o desenrolar da universidade e o seu desenrolar próprio. Olha só, nessa caminhada, na medida que a gente vai ganhando maturidade, não é isso? Né? Vai ganhando maturidade, a impressão que dá é que os obstáculos eles passam a ser mais amenos, mais amenizados, né? O que não é bem a verdade. É a nossa capacidade que aumenta. Exato, né? exato. Muito bem. Olha, pessoal, vocês poderão ver outras entrevistas apertando o card logo aqui em cima. E, Ruvier, como foi a sua jornada até conseguir se firmar como um engenheiro civil? Demorou um pouquinho. Primeiro, tem um conhecimento próprio, né? Então, ser um engenheiro civil não é só fazer a graduação de engenharia, né? Vem algo de fora para dentro, que você vai entender todo o sistema, a área que você quer atuar, que é uma área muito ampla o nosso curso, né, de engenharia civil. Então, primeiro, conhecer e entender que caminho seguir. Então, assim que terminei a graduação, me vi na oportunidade de fazer o mestrado. Então, já entrei para a carreira acadêmica mais um pouco, né? Então, fiz o meu mestrado.
não tinha perspectiva nenhuma do que seguir. Se eu seria um professor universitário, se eu atuaria como projetista, ou se eu ia para outra área comercial, né? Então, fiz o meu mestrado, foquei bastante no mestrado. Não é fácil também, como a gente vai falando, conforme a gente vai evoluindo, as barreiras vão aumentando também. Aí eu tive aquela primeira barreira do início do mestrado, que é bem semelhante à graduação. Consegui terminar o mestrado tranquilamente e logo já me veio a oportunidade de ser professor, né? Então, aí comecei a atuar como professor e comecei a ver demandas de projetos surgir para mim, principalmente na área de arquitetura e interiores. Aí eu vi da necessidade de me especializar um pouco mais nessa área, por isso da pós-graduação em design de interiores, e comecei a desenvolver projetos e, aliado a isso, veio a necessidade de começar a acompanhar e executar obras também. Porque a melhor pessoa para gerir o seu projeto é você mesmo. Então, atualmente eu trabalho apenas com os meus projetos, então eu faço todo o gerenciamento de execução de obras desses projetos que são desenvolvidos por mim, né? Então, veio desse ponto, né? Então, foi acontecendo. Então, primeiro, o lado universitário, né, de professor universitário, e, consequentemente, veio surgindo a demanda por projetos. Que aí eu entrei para essa área de atuação. Perfeito. Eu tive a oportunidade de acompanhá-lo no finalzinho da sua graduação, momento em que, ao desenvolver o TCC, nós acabamos participando em um projeto de extensão que era uma ampliação da penitenciária, né, daqui da cidade de Catalão. Você acha que o fato de ter participado nesse projeto, um projeto muito, muito complexo, te ajudou, né, na sua formação e nesse início de atuação como engenheiro civil? Sem sombra de dúvidas. Ele me ajudou de uma forma pessoal, profissional. Então, aquela barreira que eu sempre tive lá no início, teve algumas barreiras que eu não consegui eliminar. Eu sempre fui muito tímido com relação a público. Então, durante a graduação, sempre fui mais dos bastidores, vamos dizer assim. Então, sempre que eu não podia aparecer, eu não aparecia. Então, isso ao longo da graduação. E surgiu essa oportunidade. Aí tinha uma barreira. Falei, vou ter que ir ou alguém vai no meu lugar. Então, vamos, né? Porque eu não sou de fugir de desafios. Então, surgiu o desafio, vamos. Vamos na penitenciária? Vamos. Vai alguém com você? Não. Você vai sozinha a primeira vez. Vamos. Então vamos. Então vou, né? Nem é vamos. Vou. Primeira vez, vou. Aí você vai quebrando aquela barreira. Então, o que era novo para mim começou a ser do meu convívio, né? Então, comecei a conhecer pessoas diferentes de uma área que eu nunca tive contato, conhecer como estava funcionando e comecei a ver a importância do projeto, então, da área da engenharia. Então, primeiro você conhece o lado deles para você saber a melhor forma de ajudar. Isso foi me encantando. Então, quando eu falo que eu fui para o mestrado e fiquei esperando, eu já tinha esse intuito que sempre o projeto era uma área que eu nunca ia abandonar. Por isso que veio a demanda, porque eu sempre fazia alguma coisa ali, às vezes nem colocava o meu nome, mas eu sempre estava lá. Então, esse momento lá de fazer esse projeto de reforma, de ampliação, conhecer o dia a dia desse lado, que é um pouco difícil, então isso me fez um crescimento muito grande. Relacionamento interpessoal, então de ter que defender o seu projeto, a sua ideia e comprovar porque através de normas até internacionais. Então, foi um crescimento profissional e pessoal muito grande. Então, eu tive que eliminar barreiras profissionais e pessoais para poder enfrentar esse desafio. Pessoal, tem uma história interessante. Quando
eu estive lá no presídio, eu nunca tinha ido em presídio, né? Então, olha o meu tamanho, né? Aí lá chegando, né, vendo os agentes, né, do presídio, enormes, né, uns homens enormes, e lá estavam os presidiários, né? Então eu cheguei no primeiro dia muito incomodado, né? Incomodado é muito estranho. Sim. E aí, de imediato, o diretor, né, do presídio falou: ó, Ricardo, você vai ter que tomar a vacina. Eu lembro desse episódio. Minha nossa, lá vou eu tomar a vacina. Pum, tomei a vacina. Não passei mal depois, não. Mas aí teve um momento que o diretor falou: vamos tomar um café, né? E vamos tomar um café, né? E lá chegando, né, veio um senhor, né, servindo a gente e tal, e o diretor só me olhando, né? Eu falei: tem alguma coisa aí. Aí eu tomei o café, aí ele perguntou: você sabe, Ricardo, quem é que fez esse café? Eu: não, a Dona Maria. Aí ele: não, foi um presidiário. Minha Nossa Senhora. Isso. E quem te serviu foi o presidiário. Minha nossa, eu fiquei muito incomodado. O Rouvier, foi assustador, né? Assustador. E quando o projeto, né, o pessoal era assim, a gente tinha reunião com o diretor do presídio. Sim. E depois tinha reunião com o juiz, né, daqui da cidade, né? E era interessante porque quando tínhamos reunião com o diretor do presídio, o Rouvier saiu com um monte de diretrizes. Sim. Aí ele mudava o projeto, desenvolvia o projeto, e nós íamos para a reunião com o juiz. Da reunião do juiz mudava tudo. Mais um monte de diretriz própria, específica, e ideias também de projeto, soluções projetuais que facilitava o nosso desenvolvimento do projeto. Então, tinha algumas alterações lá muito bacanas de serem feitas. Então, isso foram episódios marcantes aí, principalmente do final da graduação. Exatamente. Foi muito interessante, sim, viu? Tive que encontrar forças para... E foi o seu TCC, né? Sim, foi todo o meu TCC nessa área. Foi o seu TCC. Você teve, eu me recordo, né? Você teve que estudar normas internacionais, né? E as nacionais, inclusive, conhecer tudo isso para propor soluções. O projeto era ampliar, fazer uma ampliação do presídio, né? Realmente foi muito interessante. E nesse processo, Rouvier, aí você vem a atuar como professor universitário, né? Como que está sendo, né, essa experiência? Muito bacana, é muito satisfatório. Pensei que ia atuar como professor? Nunca. Eu lembro da primeira aula de introdução à engenharia civil, a nossa professora Michele. Ela falou assim: eu durante a graduação eu nunca pensei em ser uma professora universitária. Na minha cabeça veio assim: pois isso eu tenho certeza absoluta, nunca serei professor. Por causa daquilo que eu falei, né? Eu gostava dos bastidores, não gostava de falar em público. Nunca serei professor, dessa área, e certeza que não. Vou fazer qualquer coisa da área de graduação. Não, vou ser professor. Aqui estamos nós. Então eu falo que foi aos poucos sendo plantado. Então durante a graduação teve a oportunidade de dar mini cursos da área que eu gosto, por exemplo, mini cursos de SketchUp, então que tem a ver com a parte de interiores, de maquetes virtuais, que é a parte que eu trabalho. Então desde o início da graduação eu já venho com essa área. Então era uma área que eu gostava de ensinar. Quanto mais eu ensinava, mais eu aprendia aquela área. Então, tanto é que os softwares eu aprendia para dar os mini cursos, tanto o SketchUp quanto o Revit, por exemplo, que eu trabalho atualmente. Então, são programas que a gente teve que ir aprendendo assim que lançava no mercado, para transferir para os demais, né? Para a gente ir trabalhando. Então, aí surgiu a pitadinha lá do professor universitário. No mestrado, teve a oportunidade, né, do estágio de docência. Então, acompanhado de outro professor, a gente vai lá e desenvolve.
mas ainda não estava a questão de ser professor universitário. Então, estava lá para cumprir um pré-requisito Sim. do sistema. Assim que estava terminando, veio a oportunidade de ser professor aqui na instituição, né? Então, como professor substituto, veio a oportunidade, fiz a inscrição sem muita pretensão, deu certo. E agora, mais um desafio. Vou encarar? Claro. Então, vamos encarar, mas nessa nova área. Então, começa aos poucos. Então, encarei esse desafio. Se fosse uma coisa que eu odiasse, eu não teria aceito. Mas é alguma coisa que eu já vinha, então, aos poucos. Então, já estava dentro de mim um pouco dessa área também de ensinar. Então, aos poucos, eu fui me apaixonando por a área de ensino. Tanto é que a minha amiga que me conhece, ela falou assim, eu não te vejo fora de uma universidade, fora dessa área acadêmica. Então, aí a gente foi aprendendo, né? Então, eu fui aprendendo a gostar, a estudar, a aprender dentro da instituição. Tanto por conta própria, tanto pela troca de experiências com os alunos. Então, é muito interessante. Então, cada dia tem uma novidade, é uma forma de ensino diferente. Então, você sempre busca melhorias. Então, eu gosto muito da área do mercado profissional, gosto muito da área acadêmica, eu tento aliar esses dois, trazer experiências. Então, eu não me vejo hoje fora desse ramo universitário. Que bacana. E eu me recordo que você desenvolveu uma parceria com o CAEC, não é isso? Sim. Inclusive ministrou um curso, sim, não é verdade? Exato. Né? Curso de Revit, De Revit. né? O curso de Revit. Esse curso de Revit eu desenvolvi ao longo da graduação. Então, após me formar, durante o mestrado, às vezes a gente fazia esses eventos, né? Como o CAEC desenvolveu, aí a gente tinha os minicursos, por exemplo, as semanas de engenharias, a gente administrou os minicursos de Revit, de SketchUp, então já era os momentos lá da parte da docência, né? A semente estava plantada e já estava germinando. Sim. Só eu que não sabia. Então, foi dessa forma. Muito bem. E qual projeto você está envolvido, né, nesse momento e que desafios aí que já estão sendo vislumbrados? Hoje, de projetos, além da área acadêmica, né, que não pretendo abandonar, o projeto do lado externo, né, à universidade, então a gente desenvolve muitos projetos bacanas aí, residenciais principalmente. Então, meu foco maior é em residências de alto padrão, que tem desafios enormes. Então, cada projeto tem o seu diferencial. Eu falo muito, hoje em dia, qualquer projeto vem com um desafio por trás. Porque o cliente ele já está mais ciente das necessidades e da nossa capacidade como um engenheiro civil ou nessas áreas de projeto, né? Então, quando ele te procura, ele já quer o seu diferencial. Então, o que você pode trazer de benefício para ele como ambiente familiar, né? Então, seja estética, seja algo funcional. Então, sempre você tem que estar buscando inovação, novos materiais, novos desafios. Então, essa área de projeto é muito bacana e que vislumbra o meu olhar. Então, eu gosto desse dinamismo que é a área de projeto. Eu sei que o amigo tem um Instagram, não é isso? Tem. Né? Qual que é o endereço, Ruvier? @Ruvier Rodrigues. @Ruvier Rodrigues. Pessoal, acessem no Instagram, que lá vocês poderão ver, né, alguns, né, projetos desenvolvidos, algumas atuações, né, desenvolvidas aqui pelo Ruvier. E, Ruvier, que recado ou conselho você daria para os nossos graduandos? Tem uma palavrinha muito usada, a maioria dos conselhos vem com ela, né? Então, que é a persistência. Mas a persistência, ela tem a ver com a sua força de vontade e o seu desejo. Então, quando você quer muito, você olha aqueles desafios e te dá mais vontade. A persistência, ela vem. Então, aquele desejo de cumprir aquela disciplina que é difícil, a gente sabe que é difícil. Então,
Temos que ter a persistência, a vontade de vencer aquele desafio, de saber que algo melhor está por vir. Mas esse algo melhor não quer dizer que não vai ter barreiras, não vai ter obstáculos. Então, vai surgindo a cada momento novas barreiras, novos obstáculos. Aí a persistência vem caminhando junto com o nosso crescimento. Então, a gente vai crescendo um degrauzinho por vez. Então, pessoal, não tenta pegar 5 passos, 5 degraus da escada. Vamos um passo de cada vez, sempre possível. Dá para adiantar um passo? Vamos! Então, a gente se conhece, a gente sabe até que ponto podemos ir. Então, ter essa persistência, essa calma. Se não deu certo ainda, é porque não chegou. Olha só, pessoal, então preste atenção, né, que vontade, um passo de cada vez, persistência. Exato. Né? Que interessante. Mais uma vez, quero lhe agradecer por estar aqui conosco, meu querido amigo Ruvier, né? Muito obrigado. Obrigado, pessoal. Agora se inscreve nesse canal para dar aquela força para a gente. A sua inscrição é o que vai fazer eu estar aqui todas as semanas para trazer para você assuntos do teu interesse. Até o próximo vídeo.